Olá pessoal, hoje dia 18, quinta-feira, nossa aula aqui de movimento e teologia, história e teologia do movimento pentecostal. E nessa semana vamos falar de um assunto interessante. Na semana passada falamos sobre a raiz do pentecostalismo e hoje não como se nós estivéssemos voltando, mas iniciando ponto zero sobre o pentecostalismo em todos os 2000 anos de história da igreja. Então hoje nós começamos então esta história iniciando do início ao fim da era apostólica, ou seja, o movimento pneumatológico que aconteceu nesse período, do começo ao fim da era apostólica, né? Então, a partir da promessa do Senhor Jesus acerca da descida do Espírito Santo, nós notamos que ele é citado 48 vezes nos 4 evangelhos e 58 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Então, só para você ter uma ideia, nos 4 evangelhos vai citar sobre o Espírito Santo 48 vezes, e só no livro de Atos dos Apóstolos que vai contar sobre as viagens apostólicas ou viagens missionárias, na primeira de Paulo e Barnabé, e depois de Paulo e o seu fiel companheiro Paulo. E Lucas então vai escrever o livro de Atos, e dentro do livro de Atos você vai encontrar 58 vezes a citação acerca do Espírito Santo, né? A marca inicial da manifestação pneumatológica, ela acontece em Atos 2. O Senhor Jesus funda a igreja em Mateus 16, 18. Em Atos capítulo 2, o Senhor Jesus inaugura a igreja. Ele funda a igreja pessoalmente e inaugura a igreja já lá na eternidade. Ele já se ascendeu 40 dias depois. Ele se ascende aos céus no 50º dia. Temos então a festa de Pentecoste. Os irmãos, nesse período de 10 dias, os irmãos se mantêm em oração, e aí o Espírito Santo desce sobre os irmãos, os apóstolos, os discípulos e as mulheres, entre elas Maria, a mãe do Senhor Jesus. Nessa descida, próximo de 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, né? E todos foram cheios. O texto de Lucas, escrito em Atos, vai dizer que uma língua de fogo desceu sobre todos eles, um vento veemente que entrou e encheu o local, o ambiente onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. É interessante notar que nesse evento primário, nesse evento único, a descida do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo já elimina todas as fronteiras, elimina todos os preconceitos, elimina todo e qualquer diferença, porque quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que ele desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos e sobre as mulheres. E a única advertência ou observação que Lucas faz é que entre as mulheres estava também a mãe do Senhor Jesus, Maria, né? A descida do Espírito Santo também inaugura a igreja do Novo Testamento, iniciando com uma multidão de novos convertidos a partir da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. É lógico que a igreja inaugurada, ela tem próximo de 3.000 almas se converte, e essas 3.000 almas, vindo de várias partes do mundo, possivelmente 17 nações representadas, eram judeus, né, da diásporas, que haviam deixado a Judéia a partir da invasão, a partir da conquista de Alexandre o Grande, já no 3º século de Cristo. Quando Alexandre o Grande ele se aproxima da Judéia, de Jerusalém, segundo a história, o sumo sacerdote se veste com as vestes sacerdotais, né, e vai encontrar com Alexandre o Grande. E quando ele encontra com Alexandre o Grande estava junto com os seus generais, e ele desce do seu cavalo e se prostra ao chão, segundo a história. E os seus generais, eram 4, questionaram esta ação, esta conduta de Alexandre o Grande em relação ao judeu. E quando eles fazem observação com o imperador diz a eles que ele não estava ali se prostrando diante do sumo sacerdote ou daquele representante dos judeus,
mas ele estava se prostrando diante daquele que ele representava, ou seja, de Deus, o Criador. E aí então existe uma história em que Alexandre, quando era menino, teve um sonho, e no seu sonho aparecia um personagem, um ser, um homem, vestido com aquelas vestimentas, as vestimentas do sumo sacerdote, e diz para ele que entregaria todo o mundo nas suas mãos. E Alexandre o Grande então dominou praticamente todo o velho mundo, chegando até na Índia. E então Alexandre o Grande, em forma de gratidão, ele se prostra ali diante do sumo sacerdote, e depois ele adentra Jerusalém. A população recebe Alexandre o Grande com festa, e Alexandre o Grande oferece o sacrifício, ou os sacerdotes oferecem o sacrifício em nome de Alexandre o Grande a Deus. E Alexandre o Grande então faz algumas concessões, e dentre elas os judeus morarem em qualquer província grega, seguindo os seus rituais religiosos, os seus rituais judaicos. Então, eles iriam servir o exército por 6 anos, no 7º serviria, eles pagariam impostos 6 anos, 7 não pagaria, eles trabalhariam 6 dias, no 7 não trabalharia, eles podiam fazer os seus rituais em qualquer província grega, sem ser incomodado. Então, ou seja, Alexandre o Grande deu a liberdade religiosa para os judeus viverem, manifestarem a sua confissão de fé em qualquer província grega. E concedendo isto, os impostos, pagando por 6 anos, o 7º não. Então, os judeus foram morar em diversas províncias gregas, Tessalônica, Corinto, Laodiceia, a própria Alexandria, e essa evasão de judeus da Judéia formou-se uma segunda nação, e agora uma nação judaica, mas com costumes, com uma cultura helênica. E após a queda da Grécia, depois a queda do Império Grego, e depois ascendeu o Império Romano, ou quando o Senhor Jesus ele aparece então na história, quando ele começa o ministério, já no ano possivelmente 27, os judeus já moravam nas províncias gregas próximo de 3 séculos, e eles então já têm um costume, uma cultura totalmente diferente dos judeus que moravam na Judéia, mas eles eram fiéis, porque das 5 festas, 3 eram obrigatório ir a Jerusalém, as outras não, as outras podiam ser festejadas em qualquer lugar, mas 3 era necessário ir para Jerusalém. E naquele dia do Pentecoste, há uma multidão enorme em Jerusalém. Ali o Senhor Jesus cumpre a sua promessa na descida do Espírito Santo, e dessa descida, próximo de 120 pessoas se converteram ou foram batizadas do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro, levantando entre os 120, dentre os quase 120, Pedro começa a pregar com veemência, e próximo de 3.000 almas se converte. Então a igreja foi inaugurada com uma multidão de novos convertidos. Eu posso imaginar a ação do Espírito Santo nesse dia, porque os irmãos não haviam, até porque a tradição judaica acredita no único Deus, e agora nós temos também o Espírito Santo agindo na vida dos irmãos. Pedro vai lembrar da profecia de Joel, e as pessoas que na sua grande maioria não moravam em Jerusalém, moravam em outras partes do mundo, agora se converte à fé cristã, se converte a Cristo. E essas 3.000 almas iniciam então a nossa igreja cristã, a igreja primitiva. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.